Voltamos com a notícia de frente e olha, vamos agora falar do caso Isabelle Ramos. O Bruno já está pronto ao vivo com a gente porque tem muita informação sobre esse caso. Tem um depoimento do presidente da Federação de Tiro que esteve na casa da família Sestari no dia do crime, dessa tragédia. Ele falou com a nossa equipe e tem também uma nova informação, que policiais atuaram como seguranças do empresário e intimaram testemunhas lá dentro do Alphaville no dia 12 de julho, no dia que Isabelle foi morta. Não é isso, Bruno Pinheiro? Bom dia. Exatamente, Nayara, muito bom dia. Um bom dia especial a todos que nos assistem. Exatamente isso. Na residência de Marcelo Sestari, a cada momento surgem novos elementos. Agora de que tinha alguns militares. Olhando as imagens, segundo informou divulgado esse circuito, as câmeras de segurança, esses homens já estavam dentro da residência quando isso aconteceu. Eles não chegaram logo depois. E aí, segundo informações, até mesmo isso consta em depoimento de um enfermeiro do SAMU que, na hora que estava lá recolhendo informações, olhando, assinando esse laudo, a certidão de óbito, esses homens, eles estavam na frente da residência e tentando intimidar as pessoas que estavam ali. Eles alegam que eles eram e são seguranças de Marcelo Sestari, mas no acesso do condomínio, na segurança do condomínio, não há registro de que esses homens tinham esse acesso livre dentro desta mansão, neste condomínio de luxo. Então, até agora, será também investigado, será realmente checado se essa informação se confirma ou não. Ou seja, tinha várias pessoas dentro desta casa. A gente observa ainda que no mesmo depoimento afirma ter uma outra mulher que era fisioterapeuta que também estava dentro desta residência. Agora, ontem nós acompanhamos esse depoimento de Rafael Fernando de Oliveira, ele que é o representante maior da Federação de Tiro aqui em Mato Grosso. Ele afirmou, ele fez várias revelações. Uma delas, ele disse que, independente de cada atleta, seja ele menor ou maior de idade, quando está fora de qualquer evento que é ligado à federação, eles respondem os seus atos individuais. Não é necessário essa interferência da federação. Só que ele acabou indo até essa residência. Segundo ele, ele fez até uma comparação como se fosse um advogado. A ordem tinha que estar acompanhando, um representante da OAB, eles tinham que estar nesta residência. Então ele foi lá representando a federação. O que mais chama a atenção, que segundo ele não foi chamado através de Marcelo ou muito menos da sua esposa. Uma outra pessoa que mora no condomínio viu que essa residência era de Marcelo e sabendo que Marcelo é atirador ligado à federação, avisou ele. Ele chega lá um pouco depois de meia-noite. Segundo ele, quando ele chegou, já não tinha mais nada, ou seja, a cena já havia sido retirada, até a Isabelle já havia sido levada. A gente vai acompanhar um pouco mais do que ele disse em uma entrevista coletiva ontem de manhã, logo depois desse depoimento. Vamos ver. Nós estivemos na casa pelo fato de ser presidente da Federação de Tiro e o fato estar envolvendo atletas do tiro, entendeu? O fato está envolvendo atletas do tiro, né? Eu, como presidente, né, deveria estar lá. Assim como o presidente da OAB vai quando tem algum delegado, quando tem algum advogado que é preso, faz alguma coisa de errado. Eu sou presidente de uma associação. Eu tenho que dar suporte aos meus atletas. Agora, procede que o senhor chegou antes, primeiro que a mãe da vítima no local? Procede essa informação? O que procede é o que está devidamente registrado em vídeo na portaria do Alphaville e nas câmeras da casa. Tá? Eu estive no local do fato 2h20 após o caso. 2h20 após. Olhando assim, então, com essa informação, cerca de 2 horas que ele chegou na residência, isso chega a um horário exatamente de 00h20 a 00h40. Seria o horário que ele chegou até a residência. Segundo ele, essa noite do dia 12 de julho acabou no outro dia,
às 7 horas da manhã, já que ele também acompanhou Marcelo Sestari em um depoimento ao delegado Olímpio da Cunha. Segundo ele não foi como amigo de Marcelo, e sim como representante da federação. Ele também é investigado em relação a essa conduta e está afastado, está suspenso da Federação de Tiro. O que vale ressaltar ainda é que todos os envolvidos já estão com seus registros suspensos e não conseguem emitir registros, nem uma certidão e nem mesmo matricular em competições. Inclusive, o namorado da então atiradora, que acabou atirando acidentalmente, está fora de competições nacionais e internacionais, já que o seu registro está suspenso. A gente aguarda hoje novos depoimentos nesta quarta-feira e esse caso continua sendo investigado. O que vale ressaltar que um dos inquéritos já foi finalizado, Marcelo indiciado, somando todo esse montante, 12 anos, seria 12 anos de... olhando de um lado que é essa arma de uso restrito e também, segundo a justiça e essa investigação, Marcelo adulterou essa arma que estava na residência. A gente aguarda novas revelações. Nayara, Lúcio, Antero, é com vocês. Obrigada, viu, Bruno, pelas suas informações. Um ótimo dia para você e para toda a equipe. E um outro ponto aí que merece ser destacado, né, é o seguinte, é que um médico, um neurocirurgião que é amigo, né, da mãe da garota que foi assassinada, de acordo com os depoimentos até aqui, com um tiro acidental, ele disse o seguinte, que ele estranhou a limpeza, né, essa limpeza aí entre aspas, no local onde a estudante foi morta lá na mansão do Alphaville. O médico Wilson Novaes, ele diz o seguinte, que ele não, isso daqui faz parte do depoimento dele, não viu sangue ao redor do corpo de Isabelle, apenas dentro do box. Esse fato chamou a atenção, pois sendo neurocirurgião, ele esperava que o projétil, né, a bala, deveria ter provocado muito mais sangue disperso no ambiente, né? E aí ele coloca o seguinte, que dentro do quarto, né, o médico relatou que encontrou um ambiente escuro, apenas com uma luz fraca que iluminava o banheiro onde estava o corpo da vítima. Para ele, esse cenário foi um cenário atípico para a cena do crime, né? Aqui é o seguinte, fala-se o seguinte, que adulteraram, a suspeita é que adulteraram a cena do crime. E o depoimento dele continua. Toda essa visualização, no entender desse médico, que é o declarante, né, era incompatível com algo tão grave que ocorreu, onde a vítima levou o tiro em uma região bastante vascularizada e com um tiro na base do crânio, onde tem a presença de bastante veias, artérias e que provocaria, segundo o médico, um sangramento instantâneo brutal, né? E aí, só para concluir aqui, o que disse esse médico, né, o Wilson Novaes, ele coloca o seguinte, que ainda de acordo com os relatos, ele notou que Isabelle estava de olhos entreabertos, o que, segundo ele, não é comum num cadáver. A vítima estava com os olhos entreabertos, aqui entre aspas, característica não natural de um cadáver. A vítima possivelmente se encontrava com os olhos abertos no momento do disparo. Fecha aspas. Foi a declaração do médico. E aí o seguinte, aí pode-se interpretar também o seguinte, de que de repente ela se assustou, né? Não sei, né? Mas o que chama a atenção é a declaração do médico, que é um especialista. Aliás, é um dos melhores médicos de Mato Grosso. O doutor Wilson Novaes é um médico muito respeitado em Mato Grosso. Tem muita coisa ainda a ser esclarecida nesse caso da Isabelle, né? Mas muito, não é pouca, não. Muita coisa. Muita coisa. E muita providência precisa ser tomada, né? Essa questão de legalização de arma, de ensinar a criança a atirar, isso tudo tem que acabar.
tem que acabar. Não é possível que isso traga a felicidade de alguém, né? Não é possível que isso traga tranquilidade para alguma família. Aí tem famílias aí desesperadas, né? E a perícia já chegando à conclusão de que o tiro não foi acidental. Quer dizer, a pessoa se sente segura e a pessoa que atirou também é de menor. Quer dizer, é menor de idade. Então, é preciso regulamentar isso. Primeiro, em nível nacional. E segundo, em nível local. Por que permitir adolescentes saber manusear a arma? Por quê? Por que fazer escola de tiro para adolescente? E até onde vai a responsabilidade dos pais de comprarem armas e de estimularem os filhos menores a aprenderem a atirar? O que isso vai ajudar? Não vai ajudar em nada. Enfim, é preciso tomar providências a partir do Congresso Nacional, ou pode ser tomada aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso também, né? Fazendo uma lei proibindo aqui o Estado de ter essa academia de tiro, escola de tiro, proibindo adolescente frequentar isso. Não pode adolescente frequentar a escola de tiro. Olha, esse caso deve ser exemplar para tomar algumas medidas para preservar vidas futuras. E aí uma outra informação aqui, eu vou aproveitar isso daqui para pontuar uma outra questão. Policiais atuaram como seguranças do empresário e intimidaram testemunhas no Alphaville. Nesse caso aí da tragédia aí, da morte da adolescente de 14 anos, não é isso? E também está lá no depoimento do médico, né? Do médico Wilson Novaes, onde ele aponta que 2 policiais civis que atuariam como seguranças do empresário, né, chegaram a intimidar, né, numa postura assim estranha, né, de intimidar testemunhas lá desse crime bárbaro, né? Quer dizer, bárbaro assim que eu digo, porque até aqui foi por tiro acidental, né? As informações é de que o tiro foi acidental, mas o que a polícia mesmo estranha é que os depoimentos, eles são muito inconsistentes e a perícia, aos poucos, me parece que vai desmontando, né, aquilo que foi dito nos primeiros momentos após a tragédia. E reconhecer aqui o seguinte, destacar o trabalho da Polícia Civil de Mato Grosso, destacar o trabalho do delegado Wagner Bassi, não é isso? Porque onde mostra o seguinte, que ninguém está acima da lei, independente do saldo da conta bancária. Essa que é a grande verdade. Né? É preciso destacar o trabalho correto que está sendo feito pela Polícia Civil de Mato Grosso na apuração desse crime. E aí, eu só quero reforçar aqui o que o Antero acabou de colocar. A polícia está fazendo bem o trabalho dela. Agora o seguinte, a justiça, né, o poder judiciário está sendo cobrado, né, cobrado assim, né? Alguns criminalistas não entendem por que é que medidas mais severas não foram tomadas até aqui, diante de tudo que já foi apurado. O Poder Judiciário tem que ser provocado. Né? Tem. O Ministério Público precisa pedir ou o delegado. Tem. Olha, vamos seguir aqui, vamos falar então da entrevista do Jornal do Meio-Dia de ontem, que foi com o senador Jaime Campos, e ele falou aí sobre possível racha no DEM, porque já declarou apoio a Nilson Leitão. Vamos conferir trechos dessa entrevista. Senador, começando aí pela disputa ao Senado. Antes lá do adiamento da eleição, o ex-governador Júlio Campos se colocou como candidato ao Senado. A informação agora é de que Júlio Campos recuou e ele e o senhor, né, o senador Jaime Campos, irão apoiar Nilson Leitão, o ex-deputado federal Nilson Leitão, nessa eleição para o Senado? De fato, Lúcio, na medida em que as eleições de dia 26, que está programado de abril, ela foi adiada para coincidir com as eleições municipais do dia 15 de novembro,
o senador, governador, prefeito, deputado Júlio Campos entendeu por bem deixar de disputar as eleições que vai acontecer no dia 15 de novembro. E nesse caso, particularmente, após, naturalmente, várias reuniões e contatos que tivemos com o senador Nilson Leitão, nós entendemos por bem que eu, particularmente, o senador Jaime Campos e Júlio Campos, como também do deputado Dilmar Bosco, definimos para apoiar o Nilson Leitão para ser o nosso candidato a senador nessas eleições de 15 de novembro. É evidente que nós vamos levar esse assunto ainda para o partido. Mas, de qualquer forma, independente de qualquer coisa, nós já tomamos essa decisão de apoiarmos o Nilson. O porquê? Nós achamos que é o melhor candidato para essas eleições de 15 de novembro, pelo fato que foi um belo deputado federal, um belo prefeito, bom deputado estadual e tem toda a experiência suficiente para bem representar o povo mato-grossense também no Estado Federal. De maneira que está definido esse apoio ao Nilson, porque nós achamos que ele é o melhor candidato que tem para as eleições de 15 de novembro deste ano de 2020. Agora, senador, esse apoio já declarado aqui no Jornal do Meio-Dia, seu apoio do seu irmão Júlio e do deputado Dilmar Bosco, vai apresentar um racha no DEM, já que o governador Mauro Mendes vai apoiar Carlos Fávaro? Não, na verdade é o seguinte, nós não temos nenhum vínculo com o senhor Carlos Fávaro. Disputamos uma eleição juntos, dentro de uma coligação partidária, eu particularmente, e, para mim, não me satisfez. Então, eu acho, particularmente, que o Nilson é o melhor candidato e não tem porquê nós não temos a liberdade. Não significa que nós estamos indo para o enfrentamento com o governador Mauro Mendes. Só não foi comunicado de antemão pelo fato que ele se encontra internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. De qualquer forma, o Júlio já manteve um contato com o presidente do partido, que é o deputado e meu supressador, grande amigo, companheiro Fábio Garcia, já comunicou-lhe oficialmente nosso desejo e a nossa pretensão. Ele me disse, para o Júlio, e a mim particularmente também, pelo fato de Júlio mostrou a mensagem, de que vai reunir o diretório regional, nesses próximos dias, a executiva, e lançar, ou seja, levar esse nome do Nilson nessa possível composição que nós já estamos fazendo com o Nilson Leitão. Comunicamos já oficialmente e é uma decisão que já tomamos, de qualquer forma, independente de qualquer coisa, é uma decisão de fórum pessoal, de tanto do Jaime, do Júlio, do Dilmar, e o próprio Botelho nos assegurou para o Júlio Campos de que, se o doutor Pivetta, Otaviano Pivetta, não for candidato, também tem toda a simpatia pelo companheiro Nilson Leitão. O senhor falou agora há pouco aí do suplente de senador, do seu suplente, do seu primeiro suplente, Fábio Garcia. Ele será o candidato do DEM aqui em Cuiabá, senador? Eu não posso afirmar, Lúcio, na medida que pouco contato tinham mantido com ele esses últimos dias. Inicialmente ele tinha essa pretensão. De lá para cá, as coisas foram afunilando, o tempo está se exaurindo e eu não vi até então nenhuma, assim, movimentação por parte do Fábio. Mas, de qualquer forma, a informação que eu tive no dia de ontem, de que ele será o candidato a prefeito de Cuiabá. Se ele for o candidato pelo Democrata a prefeito de Cuiabá, com certeza terá o apoio de Jaime, de Júlio, de Dilmar, de Botelho, para essas eleições de 15 de novembro. É óbvio, evidente, tudo depende particularmente da sua pessoa, né? Se ele for o candidato, não tenho dúvida alguma que nós vamos lhe apoiar. Todavia, esse é um assunto que até então não tem nada ainda definido, pelo fato de que o Fábio até agora não manifestou de forma clara essa sua pretensão. Senador, nos bastidores tem a informação seguinte, de que o senhor tinha firmado um compromisso com o suplente Fábio Garcia de conceder a ele 4 meses de mandato lá no Senado. Esses 4 meses poderão ser agora, durante o período eleitoral, ou não? Esse é um compromisso que eu tenho com ele, até porque eu acho que ele tem toda a capacidade, pessoa que já foi deputado federal, uma pessoa extremamente competente, e eu não teria nenhuma dificuldade, naturalmente, de abrir esse espaço pelo prazo de 121 dias para ele assumir, naturalmente, o cargo de senador. Colocou o seu nome à disposição, mas não tem nada definido. O que eu tinha dito e volto a repetir, até dei uma entrevista dias atrás, de que eu acho que não cabe o prefeito Manuel Pinheiro, candidato à reeleição, e o Manuel Pinheiro, deputado federal, candidato a prefeito de Várzea Grande. É quase impossível. É coisa assim, coisa de mandrake, que faz o impossível. Um dos dois tem que ficar de fora. Eu imagino que sim. Acho que nem... Quem deveria ficar de fora, na opinião do senhor? Manuel Pinheiro ou o filho? Eu prefiro não externar essa minha opinião, até porque, na medida que
quem poderia, de fato, responder com muita clareza é o Manuel Pinheiro pai ou o Manuel Pinheiro filho. Eu estou externando minha opinião de que eu acho que é quase impossível uma candidatura do Manuel Pinheiro pai e uma candidatura do Manuel Pinheiro filho na Várzea Grande, outra em Cuiabá. Senador, essa possibilidade eu acho que é inexiste. Agora, rapidinho, antes de encerrar, o senhor falou dessa aprovação, da aceitação da prefeita Lucimar Campos, mas será que ela entrega um mandato resolvendo o problema, o grande problema de Várzea Grande, que é a água? Maiara, é o seguinte, o problema de água de Várzea Grande é problema, chama-se, na distribuição. Nós temos hoje capacidade suficiente. O que ocorre? Há uma perda de mais ou menos na ordem de 55% na distribuição. Há muito gatos. O que precisamos agora, urgentemente, já está sendo licitada, no dia de hoje, colocaram na área da licitação uma nova estação de tratamento para o Grande Cristo Rei. Pois tem uma parte aí que ele fala sobre o apoio, né, ao Emanuelzinho, e disse aí que tudo depende, que as conversas estão avançadas, mas também depende se o Emanuelzinho vai apoiar o grupo do Jaime Campos, essa troca, né? Só para situar melhor, é o seguinte, ele falou, olha, quando foi perguntado a ele, olha aí, pode se apoiar Emanuelzinho, porque os candidatos lá do DEM, eles têm pouca expressão eleitoral. Aí a resposta dele foi o seguinte, né? O questionado sobre esse apoio ao Emanuelzinho. Falou, olha, em política tudo é possível, né? Foram as palavras do senador Jaime Campos. Mas depois ele emendou dizendo, mas a ideia é que o partido lá em Várzea Grande tenha candidatura própria, e foi por aí. E antes do comentário do Antero, né, que é sobre esse apoio aí dos irmãos Campos para o Nilson Leitão na eleição para o Senado, só quero fazer um pequeno registro aqui, que é sobre essa questão da água, né? Muita gente reclamou das cobranças que nós fizemos aqui no Grupo Gazeta, fizemos aqui na Notícia de Frente, você falou, o Antero também criticou isso, dessa falta de água, eu falei bastante aqui, a família Campos não gostou das críticas, mas o ponto positivo é o seguinte, o senador Jaime Campos acabou de falar aí agora o seguinte, que lançaram uma licitação para construir uma estação de tratamento de água lá no Cristo Rei, segundo eles, vai resolver definitivamente o problema da água de Várzea Grande. Aleluia! Tomara que isso tudo seja verdade e que a promessa seja cumprida e que resolvam de uma vez por todas o problema da falta de água lá de Várzea Grande, que não é culpa do morador. Não adianta mandar ele comprar caixa d'água, não, entendeu? Não adianta, né? A água tem que chegar na torneira dele e ponto. Antero. Olha, eu não posso deixar de fazer um pequeno comentário com relação à questão da água. O problema de Várzea Grande é distribuição. Claro que é de distribuição, o rio está lá. Então tem que organizar o tratamento e a distribuição da água do Rio Cuiabá. A água tem no Rio Cuiabá. Falta o município de Várzea Grande se organizar. Essa é a cobrança que se faz sobre a gestão em Várzea Grande. Em parte o senador está certo. Ele não vai explodir por causa dessa questão de que o Jaime e o Júlio e o Dilmar Dal Bosco, Dilmar a gente ainda vai ter que observar lá na frente se isso tudo é verdade, porque você tem que juntar uma coisa com outra coisa. O irmão do Dilmar Dal Bosco, que não é o Dilceu, ele tem um outro irmão vereador lá em Sinop. Esse irmão dele, vereador, está anunciado como vice-prefeito, candidato a vice-prefeito na chapa do Juarez Gomes em Sinop. Do Juarez Gomes não, o Juarez Gomes é meu grande amigo, advogado. Do deputado Juarez Costa, lá de Sinop. E o Dilmar vai apoiar quem lá? Porque o Juarez vai apoiar qualquer outra candidatura menos a do Nilson Leitão. O Juarez é adversário do Nilson Leitão lá em Sinop. E o irmão do Dilmar vai apoiar o Juarez lá em Sinop. Porque é vice. Que é vice. Bom, esse é um ponto. Então, sobre o Dilmar, a gente ainda vai conversar na época da eleição. Júlio recua e anuncia a composição como suplente da chapa.
Bom, essa composição como suplente da chapa precisa ser aprovada pelo diretório. Júlio, Jaime, não tem maioria para apoiar essa composição. Mesmo Júlio, Jaime, Dilmar e Botelho, não tem maioria, porque são 9. O Fábio Garcia tem a maioria. Mas como o Fábio Garcia também pode ter pretensão em assumir 4 meses do mandato do Jaime para disputar a eleição em Cuiabá na condição de senador no cargo, pode ser que isso tudo se componha e que seja feita essa composição, até porque o Nilson Leitão não é nenhum adversário dos Campos e nem do DEM. Ele pode perfeitamente compor com o Democratas, embora o PSDB deve ter projeto de candidatura própria em Cuiabá. Se o PSDB tem projeto de candidatura própria em Cuiabá, se o DEM tem projeto de candidatura própria em Cuiabá, como é que isso vai se dar? Qual dos dois candidatos a prefeito que estará rifado nessa situação? Mas outro detalhe que fica bem demonstrado é a democracia dos campos. O Jaime falou aí. Olha, nós comunicamos o Dilmar Dal Bosco e comunicamos também o deputado Botelho. E o deputado Botelho nos disse que se o Piveta não for candidato, ele pode apoiar o Nilson Leitão. E comunicou o Fábio Garcia também. E comunicamos também o Fábio Garcia. E não comunicamos o governador Mauro Mendes porque ele está internado numa UTI lá em São Paulo. Senão teriam comunicado também. Então é uma democracia de comunicado. O pessoal só está falando aqui, Oswaldo, que o nome do irmão é Billy e ele é vereador em Sinop. É Billy, é vereador em Sinop. O Júlio Campos diz aqui, nós entrevistamos o Júlio Campos no site PNB Online. Ele diz, falta só confirmar institucionalmente, mas foi acertado de que ele vai ser o Fábio Garcia, e que ele vai ser o candidato a suplente, e que vamos aguardar o Fábio Garcia chegar de Rondonópolis para convocar a reunião da executiva. Aí, explicações do Júlio Campos. Eu decidi que não ia disputar mais o Senado, primeiro por questões de saúde. O adiamento da eleição de abril para novembro me prejudicou bastante, porque é uma eleição mais cansativa, mais cara, e nesse momento de pandemia eu acho que não tenho condições de enfrentar uma campanha desse jeito. Segundo, que tem alguns problemas. O meu nome, veja bem essa declaração carregada de mágoas do ex-governador Júlio Campos. Segundo, que tem alguns problemas. O Júlio dizendo, o meu nome, Júlio Campos que está dizendo, vinha numa rejeição junto a algumas figuras do partido que preferem uma coligação. E nesse caso, é preferível não entrar em jogada desse tipo. E aí houve o convite do Nilson Leitão, que sempre teve uma afinidade muito grande com o partido, e agora será submetido à apreciação da agremiação. Aí o site PNB Online perguntou para ele sobre a questão do governador. E ele falou, o governador Mauro Mendes está no leito hospitalar, temos que respeitar. Não vamos levar o problema para ele, que está em uma UTI, tratando de sua saúde. Não tem como falar com ele. O governador também nunca participa desses assuntos internos do partido. Quem mais participa é o Fábio. Botelho já foi comunicado. O Júlio repete o estilo da democracia Campos. Botelho já foi comunicado e todos os demais membros da executiva. E o Fábio Garcia irá comunicar ao governador Mauro Mendes. Ou seja, há uma mágoa muito grande no relacionamento de Júlio Campos com o Palácio. E o Jaime, claro, compra a briga do irmão. É isso. Vamos para o intervalo. Na volta, a gente continua com a notícia de frente. Vamos falar mais desse cenário das eleições deste ano.